Olá, meus queridos alunos, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Como é que foi esse final de semana aí? Aproveitaram? Ficaram em casa? Né? Porque nós ainda estamos na quarentena ainda, apesar de muitas coisas estarem abertas. É bom vocês evitarem saírem, tá? O máximo possível vocês ficarem em casa, fiquem, só se realmente for necessário. Não esqueçam de manter toda a questão da higiene, tá? Da limpeza da mão, tudo, da usar a máscara direitinho. Não é tampar o queixo, não é tampar a boca, tem que tampar o nariz e a boca também, tá? Isso daí é para a saúde de vocês, a proteção de vocês, para que a gente possa voltar logo para as aulas, tá bom? Estamos morrendo de saudade de vocês, tá? Não vejamos a hora de chegar o dia em setembro, né? Mas mas acho que vocês vão vir em outubro. Vamos ver o que vai acontecer ainda. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte aí, mas nós estamos com saudade de vocês, tá ok? O ano letivo continua, não parou, não estamos de férias, tá? Tem as atividades, todas as atividades elas contam como nota. Tá bom? Então não pode deixar de fazer. Vamos fazer. Se vocês estiverem em contato com os colegas de vocês, avise os colegas de vocês que tem novas atividades aí para vocês estarem fazendo, tá bom? Vamos lá. Essa atividade agora é a última atividade da parte 1 da apostila, tá? Atividade 5 não vou fazer, que é divulgação, daí não tem como nesse primeiro momento. Tá bom? Então essa vai ser a última atividade e nós vamos para a parte 2 da apostila. O volume 2 da apostila. Essa é uma produção textual. Nessa produção textual, o tema são 5 temas que vocês podem estar escolhendo. Tá? Nós temos 5 temas aqui. O tema primeiro é obesidade juvenil e risco para a saúde. O segundo tema, risco da musculação para adolescentes. O terceiro, para onde vai o nosso lixo e a necessidade da reciclagem. O quarto, aquecimento global, causas e consequências. E o quinto, a importância da vacinação em crianças, jovens e adultos e as consequências de não se vacinar. Então são 5 temas que vocês podem estar escolhendo para fazer a redação de vocês. O artigo científico de vocês. Esse artigo científico ele vai ter 3 parágrafos, então vai ser no mínimo 15 linhas, tá? Então no mínimo com 3 parágrafos. No primeiro parágrafo, vocês vão fazer a apresentação do trabalho de vocês, tá? Qual é o tema que vocês escolheram? Por que vocês escolheram esse tema? O que vocês acham de interessante falar sobre esse tema? E por que vocês acham interessante falar esse tema, tá? Vamos lá dizer que vocês escolheram o aquecimento global, as causas e consequências. Tá? Então, por que vocês escolheram o aquecimento global? Tá? O que levou vocês? O que vocês acham de importante, de interessante de se trabalhar em cima desse tema? Tá? Esse é o primeiro parágrafo, vai ser a apresentação. O segundo parágrafo vai ser o desenvolvimento do tema de vocês. Sobre o aquecimento global ali, sobre o que vocês acharam de quais são as causas do aquecimento global, quais são as consequências que podem ter, tá? É isso que você vai apresentar no segundo parágrafo. Quais foram as causas, o que causa o aquecimento global, quais são as consequências. É bom, nesse segundo parágrafo, vocês tenham a fala de 2 especialistas sobre o assunto. Tá? Pode ser um que fala sobre a causa, outro que dê a opinião sobre a consequência. E em cima disso, vocês escrevem um texto de vocês, tá? Sobre a causa e a consequência. Vocês não precisam colocar 10 causas, não. Pode ser 2 causas que vocês acham mais principais e 2 consequências que vocês falam, não, essa daqui não tem como não falar. Podem ser 2 causas e 2 consequências, tá bom? Nessa segunda parte. E lembrem, é um artigo de divulgação científica, então ela tem que ter a fala de um especialista, tem que ter a fala de alguma organização. É isso que dá credibilidade para o trabalho do artigo científico. E o último parágrafo, o terceiro parágrafo, vai ser a conclusão do trabalho de vocês. Tá? Então ali vocês vão colocar por que é importante, né, nós falarmos sobre o aquecimento global e que ações nós poderíamos tomar para combater esse aquecimento global,
para combater essas causas, né? Que ações nós podemos tomar para tentar minimizar essas consequências do aquecimento global. Tá? Então é isso que você vai fazer. E ali também na conclusão vocês podem também ter a fala de um outro especialista. Tá bom? Então é isso. Começo, a introdução, por que vocês escolheram o trabalho, qual foi o objetivo, quais foram as fontes que vocês pesquisaram, é legal colocar. O segundo vai ser o desenvolvimento do trabalho de vocês, tá bom? É importante ter a fala de alguns especialistas. Vocês podem escolher 2 causas e 2 consequências para estarem falando, tá? E o último parágrafo vai ser o encerramento do trabalho de vocês, a conclusão, tá? E onde vocês vão colocar quais são as ações que podem ser tomadas. Este é um exemplo que eu estou dando no aquecimento global. Nos outros textos é a mesma coisa, tá? Não esqueçam de colocar o título de vocês, tá? Não esqueçam de colocar o título. Depois que vocês fizerem essa primeira parte, o trabalho vai ter 3 partes. Primeiro, vocês vão pesquisar sobre o tema de vocês. Tá bom? Não tem como eu falar sobre um assunto se eu não pesquisá-lo, se eu não conhecer ele. Então, primeiro vocês vão pesquisar o trabalho de vocês. Pesquisou o trabalho de vocês, aí vocês vão produzir, que vai ser o rascunho. O primeiro texto é sempre o rascunho. Produziu a primeira parte, vocês vão vir aqui, ó. Após feito o rascunho, utilize a grade de correção a seguir para fazer os ajustes necessários para a versão final de seu artigo. Não pode esquecer do título, o título tem que estar adequado ao contexto de vocês, sobre o que vocês estão falando, tá? A introdução apresenta o tema pesquisado, por isso que é importante, tá? Então na introdução nós vamos ter o tema, sobre aquilo que vocês vão estar conversando, por que vocês vão estar falando sobre aquele assunto, o que levou vocês a pesquisar sobre aquele assunto. O texto apresenta procedimentos utilizados na pesquisa, quais foram os meios de comunicação, quais foram os recursos que vocês utilizaram para fazer a pesquisa de vocês. Tá? O texto apresenta os resultados alcançados. Tá? Aí é que é mais se vocês tiverem questão de dados, se vocês forem trabalhar com dados. O texto apresenta a conclusão, isso é importante. Tá? Apresenta os resultados alcançados, pode estar o meio do texto. O texto apresenta a conclusão, a finalização, que é o último parágrafo. Tá? Quais são as medidas que nós podemos tomar para combater, quais são as ações que nós podemos fazer para ter uma vida melhor. Tá? Isso é importante ter. A linguagem utilizada é objetiva, não pode ter gírias, não pode ter palavras abreviadas, palavras difíceis, tá? Então, se tiver palavras com termos técnicos que vocês pegaram, tem que ter a tradução desse termo técnico entre parênteses. Não esqueçam de colocar a fala dos especialistas entre aspas. Tá? Não esqueçam da aspas para colocar a fala dos especialistas. A linguagem adequada ao público-alvo. Por que linguagem adequada? Porque não pode ter gírias, não pode ter palavras abreviadas, não pode ter vícios de linguagem. Tá, né, igual eu faço aqui com vocês. Né? Tá, né. Não pode ter. Acho, não pode ter isso. Tá? Você não acha nada. Você vai apresentar um trabalho e vai colocar como se fossem afirmações. Tudo bem? A linguagem adequada ao suporte, se nós formos pegar o texto de vocês, então tem que ser um texto, tem que estar bem organizado, com a questão da ortografia tem que estar adequada, pontuação, não pode ter vícios de linguagem. Por quê? Porque aí a gente vai ver se a gente pode colocar no jornal da escola, no mural da escola, no blog da escola, no Facebook da escola, tá bom? Então por isso que tem que ser uma linguagem adequada, o texto tem que estar bem legal para a gente poder fazer essa publicação, que seria a 5ª parte da atividade de vocês. Os verbos estão no passado, isso é importante. O texto, ele tem que ter a concordância, tá? Eu não posso colocar nós foi aos mercados. Nós foi ao mercado. Nós foi, não dá. Aí tá faltando concordância. O verbo tem que concordar com
com você. Então ele vai sempre estar na primeira pessoa ou na terceira pessoa, juntamente com a produção de texto de vocês, tá? Ou no singular ou no plural. Nós fomos, tá? Eu fui, ele foi. Então essa é a concordância. Então eu posso colocar ele foram. Aí vai estar faltando a concordância. Então a gente tem que dar adequadinho. Essa revisão, esse gráfico é legal vocês fazerem junto com alguém, com os pais de vocês, com o irmão. Pede, depois que vocês fizerem o rascunho, pede para alguém ler o texto de vocês. Depois que a pessoa ler o texto de vocês, aí vocês pegam e reescrevam ele. Façam vocês também uma releitura do texto. Vocês têm um prazo aí para me entregar, vai ser um prazo de 1 semana para vocês me entregarem. Então dá para vocês fazerem, um dia você faz o rascunho. Pede para alguém ler, faz as anotações. No outro dia, você mesmo lê, né? Vê se você achou mais alguma coisa interessante, vê se precisa mudar mais alguma coisa. Aí você reescreve novamente, tá? Vocês têm 1 semana para fazer esse trabalho. Onde pode ser minhas fontes de pesquisa? YouTube, tem vários vídeos que vocês colocarem o tema lá, vocês vão achar vários assuntos que dá para vocês estarem pesquisando. Além do YouTube, vocês têm o Google na barra de pesquisa. Ali no Google vocês vão ter várias fontes ali que vocês podem estar pesquisando para fazer o trabalho de vocês. Além do livro didático. Vocês estão com o livro didático, aí vocês têm o livro didático de português, matemática, história, de ciências, de geografia. Com certeza esses temas aí devem ter no livro didático de vocês, algum desses temas, que pode auxiliar vocês na pesquisa, no trabalho de vocês, tá bom? Tem uma boa aula, um bom trabalho, uma boa produção de texto. Quero ver o texto bem produzidos aí. Qualquer dúvida, estamos lá no Zap para auxiliar vocês. Podem mandar lá no Google, no Classroom, a pergunta, as dúvidas de vocês, que assim que a gente tiver condições, a gente vai estar auxiliando e respondendo vocês, tá bom? Tenha uma boa aula, uma boa semana. Lembre da higiene, lavem sempre as mãos com água e sabão. For nos estabelecimentos, sempre esteja utilizando o álcool em gel na entrada e na saída. Uma ótima semana, um bom trabalho para vocês e até a próxima aula, hein? Não esqueçam, se cuidem, tá bom? Se cuidem, porque saúde em primeiro lugar. Tchau, tchau para vocês.